posse de todos os elementos técnicos possíveis, a média lá das marés, cartas topográficas, imagens aéreas, todo o arsenal de elementos técnicos que a gente vai manusear, vai fazer o posicionamento da linha e vai ser feito um edital dizendo: olha, a linha foi traçada. Então, se abrirá um prazo de 60 dias para a apresentação de impugnações, que poderão ser dotadas de efeito suspensivo. Ou seja, alguém acha que, olha, essa posição dessa linha, eu acho que vocês se equivocaram. E apresentam a impugnação. Mas não é simplesmente dizer: eu não concordo. A pessoa que impugnar vai ter que apresentar elementos técnicos dizendo o porquê que acha que a gente errou. E essas impugnações vão ser analisadas, certo? Nesse prazo de 60 dias vai ser o período que a gente receberá estas impugnações. Essas impugnações são administrativas, certo? Se houver impugnação, a SPU vai se debruçar para reexaminar o assunto e só depois de examinar e concluir é que vai emitir um parecer. Vai ter que notificar os recorrentes, não mais todo mundo, só aqueles que recorreram, se a impugnação for indeferida, oferecendo prazo improrrogável de 20 dias para interpor recurso, que poderá ser dotado de efeito suspensivo dirigido ao secretário do Patrimônio da União. A impugnação vai ser dirigida ao superintendente do Patrimônio da União no Bahia, ou, digo melhor, atualmente, a superintendente, Cláudia Meire, certo? Digamos que ela indefira a impugnação de vocês. Aí a gente vai comunicar formalmente: olha, sua impugnação foi indeferida. Aí vocês vão ter 20 dias para fazer um recurso ao secretário ou secretária do Patrimônio da União em Brasília. Certo? E aí, o secretário ou secretária vai analisar a situação e também vai emitir um parecer. Ele pode deferir ou pode indeferir o recurso. E aí, ele vai notificar os recorrentes: no prazo de 20 dias, poderão interpor recurso não dotado de efeito suspensivo ao ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, que é a última instância administrativa para recorrer. Certo? Passa adiante. Aí temos mais ilustrações do estado do Rio de Janeiro, mostrando situações de como evolui a ocupação e de como as coisas se modificam, né? Então, nós temos ali a mesma localidade nos anos de 1608, 1710, 1817 e 1930. Provavelmente, se nós formos tirar uma foto agora em 2015, vai estar bastante diferente. Tá? Adianta aí. Fala mais confortável, não, né? Você está voltando, né? O povo está rindo. Pode ir tentando. Isso. Para a determinação da posição da LPM, o que é que a gente tem que fazer? Acho que eu já falei um pouco disso. Pesquisa em documentos antigos, determinação da cota básica e da cota efetiva e vistorias de campo. Pesquisa de documentos antigos, nós temos que fazer a nossa parte, mas este momento agora também é para abertura de recepção de documentos. Então, se você tem uma foto antiga que mais se aproxime do ano de 1831, da localidade onde você viu, onde você tem o seu terreno, ou você sabe da existência dela, você pode trazer também para esse período. Nós vamos fazer a busca nos acervos dos institutos históricos e geográficos, das universidades, mas esse é um momento também de abrir, dar a oportunidade das pessoas trazerem esses elementos para nós. Vai trazer como? E apresentar na SPU. Bom, tudo são documentos históricos. Aí eles são
formas diferentes de documentos históricos, né? Gravuras, fotografias. Pode passar adiante. Aí, determinação da cota básica, deixa nessa foto anterior. Pronto. O que é esta tal de cota básica? É justamente o cálculo da posição da linha de Preamar de 1831. Ou seja, lá no marégrafo de Imbituba, Santa Catarina, ele mede a altura das marés máximas e mínimas, certo? Essa altura fica registrada e essa altura é chamada de cota maregráfica, certo? Para a determinação da posição da linha, esse marégrafo, com as leituras das marés altas do ano de 1831, vai nos fornecer o elemento para fazer o cálculo da média aritmética que a lei fala de 1831. Vamos pegar os dados desse marégrafo e vamos verificar qual era o nível das marés máximas daquele ano. E a gente vai ter que usar um referencial chamado zero hidrográfico, certo? Porque se tem a maré alta, se tem a maré baixa, deve ter uma linha mediana, uma linha de parâmetro para você fazer essa medição. Então, a determinação dessa cota básica nada mais é, em linguagem bem simplificada, porque se a gente fosse entrar nos cálculos matemáticos aqui, eu acho que não seria útil nesse momento, é a determinação dessas cotas do marégrafo de 1831, o cálculo da média aritmética e chegar em que nível é que está essa cota na costa de Veracruz. É transportar essa informação de lá para cá, certo? Bom, existe um órgão no Brasil que é responsável, que é o guardião dessas informações maregráficas, que é a Marinha. E na Marinha existe um departamento chamado, uma diretoria chamada Diretoria de Hidrografia e Navegação, onde estão lá esses registros. Com base nesses registros é que os nossos colegas da Marinha fazem as cartas náuticas, dentre outros produtos, né, de cartografia náutica. Bom, esse DHN, essa diretoria, publica essas tábuas com os valores maregráficos da costa brasileira desde esse ano de 1831 até os dias de hoje. Eles continuam fazendo. Então é com base nesses dados oficiais que são feitos os cálculos da cota básica e da cota efetiva para chegar à posição da linha de 1831. Bom, aí está um exemplo de publicações da Marinha. Acho que é um pouquinho pequeno, né, Guimarães? Mas é uma publicação de tábuas de maré oficial da Marinha. E isso que vocês estão vendo aí é um marégrafo. É o equipamento que mede o nível das marés. Se vocês quiserem conhecer um ao vivo e a cores, lá na Capitania dos Portos, não sei se vocês já viram aquele MOI, que é aquela estrutura de concreto que avança fazendo uma curva assim para dentro do mar da Baía de Todos os Santos. Ali tem um marégrafo instalado, certo? Eu não sei como é que é a burocracia para visitar esse equipamento. Eu acho que tem que se encaminhar algum ofício, alguma coisa assim, para que eles acompanhem. Porque é um equipamento de precisão, é melindroso, o manuseio dele tem que ser acompanhado por um técnico responsável e tal. Bom, recebidos os documentos, trabalhados todos esses elementos de cartografia, de nível de maré, etc., a gente tem que também fazer vistoria de campo. Trabalhos de campo. Para quê? Para verificar, principalmente, as alterações que aconteceram no litoral
nestes anos todos, para encontrar vestígios, elementos, evidências de que ali já existiu maré, que o mar já esteve naquele local, certo? Então, esse também é um componente do processo, dessas vistorias, desses trabalhos de campo. Avança, Guimarães. Fica girando na mão. Esse trabalho de campos é para a gente verificar o que no terreno? Aterro, obras de arte de grande porte. Não tem nada a ver com obra de arte, nem pintura, nem escultura, de nenhum artista. Esse é um termo que os engenheiros gostam de utilizar para identificar pontes, viadutos, certo? Estradas, a gente chama de obra de arte. Não sei quem inventou essa arte, mas é isso aí. Cuja implantação demande grandes movimentos de terra, mudanças do tipo de vegetação, principalmente daquela típica de terrenos alagados, pelas quais as águas do mar periodicamente foram alagadas periodicamente pelo mar, para as que são tipicamente de solos secos, a existência de espigões, enrocamentos, etc, etc. Ou seja, a gente tem que verificar elementos na topografia que demonstrem que ali é uma área natural, que nunca foi alterada, ou então que houve alteração, e que tipo de alteração houve. Certo? Isso vai servir para quê? Para que não deixe dúvidas o processo de traçado dessa linha, que as impugnações sejam as mínimas possíveis, e que esse processo seja transparente, que as pessoas possam estar convictas realmente que o pessoal fez o trabalho direitinho, realmente a linha passa aí mesmo, entendeu? Mas todos estão abertos a colaborar nesse processo, tanto no momento da entrega de documentos, nesse momento agora de fazer suas perguntas e ficar tranquilo em relação a como é que a coisa acontece, e no momento também de até contestar, se for o caso. Com base nessas vistorias, a gente também vai fazer a aferição dos pontos para a validação de curvas de nível. É um elemento muito técnico para tentar explicar agora, né, o que é curva de nível. São curvas de mesma cota ou curvas de mesma altura. Né? Dá para verificar isso bem na agricultura. Né? Nos plantios em terrenos inclinados, onde as pessoas fazem aqueles degraus para plantar. Não é? Então, cada degrau daquele ali é como se fosse uma curva de nível. E aí está o funcionário da SPU fazendo o trabalho de campo. Aquele ali já está com muito calor, que ele já está até usando bermuda e o colete já virou camiseta, né? Para vocês verem que a gente sofre um pouquinho com o sol, né? Nesse trabalho. Avança. Bom, aí está o endereço da Secretaria do Patrimônio da União, da Superintendência aqui da Bahia, para aqueles que quiserem enviar algum tipo de correspondência para nós. Então aí os telefones lá do pessoal da engenharia, meu de Guimarães, de mundo. E está aí o meu e-mail. Aqueles que quiserem tirar alguma dúvida. Está claro o seu e-mail, está claro ali. Não está enxergando aqui. Não sei porque ficou mais claro, mas é abelardo.filho@planejamento.gov.br. O de Guimarães é? José.guimarães@planejamento.gov.br. Qual é o teu e-mail mesmo? Repete aí, por favor. abelardo.filho@planejamento.gov.br. Ok. Agradeço a todos, a todas, e à disposição para as perguntas e os comentários. Muito obrigado. Nós vamos organizar agora as perguntas, tem por inscrição. Acho que a gente vai fazer proposta de fazer um bloco de 3 perguntas e responder 3 perguntas por inscrição. Você ajuda, Guimarães, a gente fazer aqui. Como nós não temos um microfone sem fio, então as perguntas precisarão ser feitas aqui, porque nós estamos gravando para que fique tudo registrado direitinho, né? Então já tem uma inscrição, não é isso? Alguém mais?
Eu acho que foi tão eloquente aqui a explanação que não vai precisar ter perguntas, é isso? Tem mais duas pessoas. Mais duas pessoas, seu nome? Edson e Antônio. Edson e Antônio. E o primeiro inscrito foi o senhor? Roberto Ribeiro de Lima. Pronto. Então, por favor, senhor Roberto, faça aqui a sua pergunta. Em seguida a gente... Zé, Eu posso Fala aqui no acessar o microfone. microfone. Não, é porque precisa ser gravado. Beleza. Boa noite a todos. Boa noite. Quero me dirigir inicialmente ao vice-prefeito, representando aqui a municipalidade de Veracruz. Cumprimentar os vereadores aqui presentes também, do Legislativo. Cumprimentar as demais autoridades presentes. E também não posso me omitir, deixando de cumprimentar aos técnicos da Superintendência do Patrimônio da União, que vieram aqui fazer o seu trabalho, cumprindo o que determina a lei, fazendo esta audiência pública, conforme publicado no edital, cujo objetivo inicial é procurar receber da comunidade de Veracruz documentos, plantas, mapas antigos, enfim, tudo aquilo que possa contribuir para a demarcação dos terrenos de marinha pela SPU. Eu viajei ontem 3.500 quilômetros. E aqui estou exatamente com esse propósito de participar dessa audiência pública. Naturalmente aqui ninguém me conhece. Mas felizmente tem aqui no nosso meio uma pessoa da qual eu já tenho algum conhecimento e me conhece, é o engenheiro José Guimarães. No início do ano passado, não é? Nós participamos juntos de uma perícia judicial sobre questões de terrenos de marinha na Ilha dos Francos. Bom, ainda não me identifiquei para os senhores e senhoras, vou me identificar agora. Desculpem se eu me alongar, mas é preciso que os senhores saibam que as perguntas que eu vou fazer em seguida se terão ou não qualificações para serem conduzidas. Em primeiro lugar, devo dizer que não estou aqui como penetra. Viajei 3.500 quilômetros, mas aqui por solicitação de uma entidade aqui da Ilha de Itaparica, denominada de Associação dos Amigos de Mar Grande. Os senhores devem saber que a associação é essa. Então, eu estou representando como consultor técnico científico em terrenos de marinha, representando essa associação e trazer aqui para a SPU da Bahia a minha contribuição sincera e honesta, como tantas vezes já levei a minha contribuição 5 vezes na Câmara dos Deputados, em 5 audiências públicas, 2 no Senado Federal, em audiências públicas também, procurando fazer com que a legislação que trata dessa questão de terrenos de marinha evolua e até culmine com a aprovação da PEC 53, cujo relator atual é o senador Ricardo Ferraço, daqui do estado da Bahia. O que é que essa PEC 53... Desculpe, do Espírito Santo. E o que é que essa PEC 53 trata? Ela pretende a extinção desse instituto enfitêutico dos terrenos de marinha. Enfitêutico porque, através de aforamentos, através de cobranças de taxas, de aforamentos, ocupações e laudêmios, a SPU não se mantém naturalmente com essa arrecadação, porque quem mantém os órgãos da Secretaria do Patrimônio da União somos nós, contribuintes.
é um órgão do governo federal, que está no escalão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então a SPU não precisa da arrecadação dos terrenos de Marinha e seus acrescidos para existir. Existem outros bens imóveis da União, são os prédios, são os bens especiais, que exercem a gestão sobre estes imóveis. Então elas têm um papel fundamental na gestão dos imóveis da União. Mas, como eu disse que gostaria de me apresentar a primeira vez, eu ingressei na Marinha em 1954. Na Marinha eu me especializei em hidrografia e navegação. A Diretoria de Hidrografia e Navegação, mencionada aqui pelo nosso ilustre Abelardo, conhecedor do assunto, mencionou que a DHE é o órgão nacional que mantém um banco de dados maregráficos e que disponibiliza todos esses dados a quem se interessa, é só pedir. Às vezes, mediante um pagamento de uma taxa mínima para apenas cobrir os custos da produção daqueles dados, mas está lá à disposição de quem desejar todos esses dados maregráficos. Me especializei na Marinha, na Diretoria de Hidrografia e Navegação, como hidrógrafo, trabalhando no levantamento de cartas náuticas. Para fazer isso, tive que estudar marés em profundidade, tive que estudar oceanografia, tive que estudar topografia, tive que estudar geodésia, enfim, uma série de disciplinas que me qualificasse como um profissional dentro desta área, para poder executar a construção das cartas náuticas exigidas por toda a navegação marítima que entra e sai do nosso país. Sem cartas de navegação, navio que entrar, entra, mas não sai. Tem que ser fornecida a carta de navegação para poder sair. Trabalhei com muito orgulho, então, durante 18 anos nessa atividade. 18 anos depois de trabalhar nessa atividade, em 1978, eu fui transferido da DHM do Rio, fui transferido para a Escola de Aprendizes Marinheiros em Santa Catarina, onde lá trabalhei durante 3 anos. Fui transferido depois para a Capitania dos Portos do Estado do Paraná, onde, através de convênio entre a SPU e a Marinha, como chefe da Polícia Naval, eu exerci muitas vezes fiscalizações sobre ocupações de terrenos de marinha. Que fiscalização era essa? Nossa incumbência era chegar em um local demarcado pela SPU como sendo bem da União. Se lá havia alguma construção, nossa obrigação era procurar saber do proprietário se ele tinha algum documento de autorização do patrimônio da União para fazer aquela construção. Se tinha, tudo bem, a gente ia embora. Se estava irregular, a gente fazia a anotação e comunicava à SPU para que adotasse as providências necessárias. Exerci essa atividade, então, do outro lado, da fiscalização dos terrenos de marinha durante 4 anos. Depois fui movimentado para o Rio Grande, comando do 5º Distrito Naval, onde fiquei de 81 até 1980, de 85 até 1981. Muito bem, fui transferido para a reserva remunerada, contando 37 anos, 4 meses, 19 dias de serviço. Prestei concurso público de títulos e provas e ingressei como professor de cartografia na Universidade Federal do Rio Grande. Por quê? No meio civil, eu preciso, por uma questão só de equidade com os outros participantes, que o senhor vou acelerar a pergunta e eu acho que tá certo. Muito bem. Um perito conhecido, qualquer pergunta que ele faça é extremamente qualificada e a SPU muito honra tê-lo nessa audiência pública, mas por uma questão da gente poder dar oportunidade de todo mundo se manifestar, é importante que a gente vá direto à pergunta. Certo. E já tem 2 inscritos só nesse primeiro bloco. Vou deixar com os senhores depois o documento do que eu vou falar aqui. Tá. Eu tenho aqui 5 quesitos e mais um 6º que seria uma consideração.
Não sei se faço os 6 quesitos de uma só vez, depois os senhores responderão. É melhor. É melhor? Tudo bem. Então, vamos lá. Vou procurar ser bastante breve, resumindo aqui as perguntas. Quesito 1. Conceitualmente, em conformidade com o Decreto-Lei 9.760, de 5 de setembro de 1946, constata-se que o artigo 2º desse Decreto-Lei conceitua o que é que são terrenos de marinha nos seguintes termos. Artigo 2º. São terrenos de marinha em uma profundidade de 33 metros, medidos horizontalmente para a parte de terra, da posição da linha da pré-mar média, LPM, de 1831. Então vejam que esse documento legal conceitua o que são terrenos de marinha e estabelece o parâmetro a partir do qual deve ser feita a medida, que é a LPM de 1831. Conforme também o colega já falou, LPM tem que ser calculada, a cota básica da LPM tem que ser calculada a partir do zero hidrográfico. Então já vou direto à pergunta. Já vou diretamente à pergunta, que é a seguinte. Esta conceituação legal estabelece com bastante clareza e sem sombra de qualquer dúvida que a referência a ser utilizada na demarcação desta faixa territorial é a LPM de 1831. As conceituações técnico-científicas sobre os mecanismos das marés definem que o plano horizontal correspondente à linha da pré-mar média situa-se entre o plano do nível médio do mar e o plano do nível médio das marés mensais. Esta definição encontra-se na orientação normativa ONGA de 002 de 2001. Pergunta-se: quais são os valores das cotas altimétricas dos citados planos horizontais e qual o plano horizontal fundamental de referência para as medidas destas cotas na ilha de Itapatinga. Eu estou apenas querendo que os senhores me digam qual o valor da cota altimétrica da cota aqui na ilha de Itapatinga. Quesito 2. A conceituação contida no caput do artigo 2, segundo, acima transcrito, estabelece que a cota altimétrica da LPM deve ser referida ao ano de 1831. Considerando que o nível médio relativo do mar vem subindo de forma contínua e discreta em caráter global, de acordo com as pesquisas realizadas pelos cientistas do IPCC, Plano Intergovernamental de Trocas Climáticas. Pergunta-se qual o valor a ser utilizado pela SPU da Bahia na retrovisão da altura do nível atual da LPM para o nível do ano de 1831. Então, hoje, esses valores são do domínio público, são conhecidos, é só pesquisar que encontrarão esses valores. Quesito 3. A SPU da Bahia, ao realizar as demarcações dos terrenos de marinha e seus acrescidos, segue a orientação normativa ONGA de 02 de 2001, aprovada pela portaria número 162, de 29 de setembro de 2001, publicada no Boletim de Pessoal e Serviço do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, número 9.15, de 21 de setembro de 2001. Este documento normativo contém critérios e procedimentos equivocados, impróprios, inadequados e ilegais no que se refere às demarcações dos terrenos de marinha e seus acrescidos.
qualquer pessoa de formação profissional de nível superior ou de nível médio e que tenha conhecimentos mínimos sobre a hierarquia das leis e mecanismo de marés, pode chegar a estas conclusões pelas simples comparações de tais critérios e procedimentos contidos no citado documento normativo em face das conceituações contidas na legislação em vigor. Diante de tais contradições, pergunta-se qual a postura dessa SPU da Bahia. Vai obedecer ao que estabelece a lei, o artigo 2º do Decreto-Lei 9.760, ou o que manda a orientação normativa ONGA 02 de 2000. Quesito 4. A SPU, ao realizar as demarcações dos terrenos de marinha e seus acrescidos, seguindo a orientação normativa ONGA 02 de 2001, terá para referência, na determinação da faixa territorial dos bens da União, uma linha presumida, em substituição à verdadeira LPM de 1831. Para concluir os procedimentos administrativos, a SPU dará conhecimento ao público envolvido nas demarcações dos terrenos de marinha por meio de um edital. Ora, sendo a linha presumida uma entidade física que não preenche os requisitos da LPM 1831, principalmente no que concerne ao valor de sua cota altimétrica, logicamente, a faixa correspondente a tal linha não pode ser, sob hipótese nenhuma, de terrenos de marinha. Contudo, segundo o entendimento da SPU, tal linha presumida passa a valer como sendo a verdadeira LPM de 1831, depois de cumpridos os procedimentos dos subitens 4.17, 4.11 e 4.17.12, como transcritos a seguir. Determinada a posição da linha, deverá ser promovida a sua publicidade mediante a publicação do edital do artigo 13 do Decreto-Lei 9.760 de 46. Objeto da demarcação, devendo a prova da publicação